Bom, hoje vamos falar brevemente aqui sobre como a nossa mente ela não busca a felicidade como prioridade, ela busca previsibilidade e talvez uma redução de angústia difusa. Ou seja, há um ponto interessante nisso, que há distinção, há na verdade uma dimensão de familiaridade, pessoas que cresceram em ambiente onde havia tensão, havia crítica, havia instabilidade ou até tristeza, enfim, conflitos amplos e familiares num geral que todo ser humano passa. Ou talvez em menos intensidade, em dosagem menor ou maior, enfim. Depende muito dos contextos, mas, por exemplo, a constante internalização, isso nos cria uma forma de normalidade. É como se esses estados fossem normais para a gente. O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele marca isso como algo que ele acha meramente previsível e confortável. Sendo que o nosso cérebro, ele prefere o desconforto conhecido do que o conforto desconhecido. Ou seja, por mais que isso nos faça mal, por mais que isso nos adoeça de alguma forma, a gente encara aquilo como algo suportável. Porque no estado neurobiológico, talvez tenha se tornado, porque a gente ficou, ou vocês ficaram tanto tempo presos nisso, que vocês acabaram encontrando uma espécie de refúgio nesses padrões comportamentais, porque é o que vocês conhecem, é o que a gente conhece. Ou seja, se a gente viveu num ambiente onde tristeza era palco de teatro, ou angústia, ou que a vida financeira era desbalanceada, você absorveu tudo aquilo como se fosse a única verdade que existe. Por isso que é tão difícil quebrar os padrões, quebrar os paradigmas, porque as crenças que foram implantadas em nós quando éramos crianças, sem a nossa permissão, porque coloquemos um estado de do 0 aos 7 anos, a gente não tem liberdade nenhuma para nada. A gente está num estado tão hipnótico que tudo que nos é dito, todos os comportamentos que a gente inconscientemente capta, é o que fica gravado no nosso subconsciente, que é a nossa parte mais operante, que a gente não consegue perceber. É onde todos os comportamentos, todas as crenças, todas as vozes que ficam rodeando a sua cabeça o tempo todo, é de onde tudo vem. Tudo vem, e as pessoas vão passar a vida inteira vivendo uma vida que não são delas, porque elas sempre estão terceirizando ou se martirizando ou criando verdades absolutas sobre tudo, porque elas não têm a capacidade autocrítica de questionar as coisas, questionar o porquê, por que que eu faço certas coisas, por que que eu faço determinados comportamentos, e às vezes ela percebe que tem algo errado com ela, não digo do tipo de vida que ela está vivendo, mas algo errado em como ela vive a vida através disso, de como ela percebe a vida através do que foi implantado no subconsciente dela sem ela perceber. É como se ela fosse um pedaço de madeira flutuando no oceano à mercê da causalidade, da causa e efeito. Ou seja, aconteceu com ela, ela aceita como se não tivesse outras opções, outras infinitas possibilidades, que é o que existe. Ou seja, a partir do momento que esses estados emocionais são contextualizados como normais pra gente, quando a gente encontra momentos de paz e calma, a ativação do nosso sistema nervoso interpreta isso como algo estranho, como se fosse algo suspeito para ele.
Porque viveu tanto tempo imerso e imergido em estados mais abaixo, frequentemente falando, em relação de frequência, de baixa intensidade, que quando ele experimenta frequências mais altas como amor, como prosperidade, como abundância, como riqueza, como paz e tranquilidade, ele tenta criar um mecanismo de defesa. E ele avisa para o nosso cérebro que isso não é normal, porque ele sabe que a gente viveu num contexto muito mais hostil que isso. Por isso que você, quando percebe que um relacionamento está dando certo, que a pessoa ela é boa com você, ela trata ali você bem, mas você veio de relacionamentos passados conturbados, tóxicos e agressivos, você vai se distanciar, porque não é aquilo que o sistema nervoso, o seu cérebro são acostumados. Eles vão querer a todo custo voltar aos padrões antigos, porque é conhecido por eles. É previsível, você talvez tenha um certo controle sobre as situações, porque você já conhece. Ou seja, você já conhece os comportamentos, já conhece a personalidade, já sabe como lidar com isso, porque talvez isso seja um espelho de você mesmo. Porque o mundo nada mais é do que um reflexo seu. Ou seja, se você está o tempo todo entrando em maus lençóis nos relacionamentos, é porque você não percebe o padrão que se repete. Pode mudar o rosto da pessoa, pode mudar o corpo, pode mudar o status financeiro, mas o nível de consciência vai ser o mesmo. Sem você perceber, enquanto você não vasculhar, identificar o seu passado, no que esses comportamentos padronizados estão lhe fazendo puxar tudo aquilo que é externo para você novamente, é porque você ainda não entendeu o que se passa aqui dentro. Você ainda não curou suas feridas internas. E ficar pulando de galho em galho, uma hora esse galho vai quebrar. E você vai se espatifar no chão. Porque enquanto você não aprender a se reconstruir, a se conhecer de fato, a vida vai lhe trazer à tona tudo de volta. Enquanto você não aprende. Os mesmos relacionamentos, a mesma situação financeira, o mesmo aspecto físico e aparental. Porque as vozes que você dá evasão e talvez algum sentido não são você. Nada do que lhe foi dito no passado, nada do que lhe aconteceu no passado é você. Você não teve controle sobre isso. Ainda mais colocando na infância. É na verdade na infância, você vasculhando a sua infância, que você consegue encontrar as respostas. Porque o nosso corpo ele fica preso ao passado. Um trauma que aconteceu no passado, vamos dar um exemplo na sua infância, quando você revive ele hoje, talvez com a mesma intensidade, talvez agregando cenários novos, por isso que é tão doloroso ainda. Porque o trauma que você viveu no passado ainda está gravado no seu corpo. Por mais que você pense que ele não doa tanto mais hoje como doía antes, mas ele dói, porque ele está gravado no corpo. O sistema nervoso está desregulado. Você fica tensa, tenso, ansioso, ansiosa, triste, angustiado, sempre em estado de hipervigilância o tempo todo, sempre, ainda mais quando você está num ambiente desconhecido, é pior ainda. Seu corpo fica tenso, ele fica rígido, ele parece uma rocha que qualquer ser humano pode pegar uma picareta e cravar em você e cortar lá no meio, de tão frágil que essa rocha é. Então, analise o seu passado, mas não viva nele. O passado são ensinamentos. E quando você os traz para o presente, agora no seu estado emocional de hoje, com o que você tem hoje, com as ferramentas que você tem, a pergunta não é o que ou como, mas qual é a forma mais integrativa
que eu posso usar com os ensinamentos do meu passado para reformar tudo que eu sou hoje. Escreva tudo que você sente. Pegue tudo que aconteceu no seu passado e coloque numa folha de papel. Tudo. Se for para chorar enquanto escrever, chore. Se for para questionar a si mesmo hoje, questione. Mas você só vai descobrir o que de fato você está fazendo nessa terra e o que de fato está acontecendo com você é através do seu passado. É codificando o seu passado que você consegue recriar a sua realidade no hoje. Para assim ter o futuro que você busca e almeja.